Oi, oi, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz, então seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo anterior. No último vídeo nós vimos ali sobre o selo de Deus, o verdadeiro selo de Deus. E hoje nós daremos continuidade vendo então a marca da besta. Então vamos dar uma relembrada daquilo que nós estudamos no último vídeo. Nós vimos que lá em Isaías, no capítulo 8, versículo 16, nos diz que o selo de Deus se encontra na lei de Deus, nos 10 mandamentos escritos pelo próprio Deus. E nós vimos também que um selo ele precisava conter 3 características. Precisava ter o nome do governante, a sua função, posição ou cargo e também o seu território, a extensão do seu território. E o único mandamento que contém essas 3 características é exatamente o 4º mandamento da lei de Deus, que fala sobre a guarda do sábado. Nesse mandamento nós vemos o nome de Deus, nós vemos também a sua função, que é criador, porque ele nos diz que em 6 dias fez o Senhor todas as coisas, e nós vemos também o seu território. Ali vem dizendo que ele fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, ou seja, todo o universo. Então, caso você não tenha assistido esse último vídeo, vale muito a pena você estar dando uma conferida depois, para você compreender de maneira mais profunda esse assunto e também conseguir compreender melhor o tema de hoje. E antes de iniciarmos o nosso estudo, já te peço para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, e também não se esqueça de ativar os sininhos de notificações para você não perder nenhum vídeo postado aqui no canal. E agora eu te convido a juntos fazermos uma oração antes de abrirmos a palavra de Deus. Oremos. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o teu santo e eterno nome. Nesse momento daremos continuidade nesse estudo. Venha nos ajudar a compreender esse tema, em nome de Jesus Cristo. Amém. Já pegue a sua Bíblia e vamos juntos estudar a palavra de Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender diante desse tema, a marca da besta, é que tudo aquilo que Deus é e faz, Satanás, de alguma forma, ele tem que imitar. Ele tenta fazer o erro parecer o máximo possível com a verdade, para assim então enganar mais e mais pessoas. Nós chamamos isso de contrafação satânica. Então veja, se o sábado é o selo do Deus vivo, a marca da besta, a contrafação satânica, é aquilo que historicamente foi colocado no lugar do sábado, ou seja, um falso dia de guarda. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13 e nós iremos ler os versos 16 e 17. Vem nos dizendo: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. A profecia que nós acabamos de ler aqui nos indica que chegará o momento em que só poderá comprar e vender, realizar suas atividades, quem tiver a marca da besta na fronte ou na mão direita. Muitos dizem que essa marca é algo visível, mas quando a Bíblia vem falando aqui de mão, isso é um símbolo de trabalho, de colocar algo em prática. E quando vem falando de testa ou fronte, é um símbolo de aceitação, de consciência, de entendimento. E é interessante porque a própria Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que Satanás levantaria um poder político e religioso, e esse poder mudaria a lei de Deus. É o que nos é dito lá em Daniel, no capítulo 7, versículo 25. Veja só. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E veja também o que nos diz no capítulo 8, no versículo 12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das suas transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então esse poder levantado por Satanás, a Bíblia nos diz que mudaria a lei de Deus e jogaria a verdade de Deus por terra. Agora, se esse poder mudaria a lei de Deus, então automaticamente mexeria no selo de Deus. E Satanás, de fato, usou esse poder, que é a Roma pagã e papal, para perseguir de maneira terrível os cristãos, em especial na Idade Média. Milhares e milhares de cristãos foram perseguidos, torturados e mortos por pregarem o evangelho puro de Jesus. Isso aqui é interessante porque desde quando Cristo veio a essa terra e terminou a sua missão e voltou aos céus,
Ele deixou uma missão aos discípulos. Ele deixou uma missão para o seu povo, para a sua igreja. E qual era a missão? Pregar as boas novas do Evangelho, levar a salvação para todas as pessoas. E de fato, a igreja primitiva, os apóstolos, os seguidores de Cristo, cumpriram essa missão. Saíram como soldados proclamando as boas novas do Evangelho. O Evangelho então começou a ser mais e mais espalhado. Milhares de pessoas se convertiam ao cristianismo. A igreja primitiva pregava o Evangelho puro de Jesus. A pregação dele se resumia em basicamente 2 pontos. Adore unicamente a Deus e obedeçam unicamente os seus princípios, os seus ensinamentos. Só que diante disso, o inimigo de Deus, Satanás, ele ficou totalmente enfurecido. E é aí então quando ele começa a usar Roma pagã e também depois Roma papal para perseguir os cristãos, para matar os cristãos. O seu objetivo era exterminar o cristianismo. Só que quanto mais cristãos eram torturados, perseguidos e mortos, mais e mais pessoas se convertiam. O sangue dos mártires era semente para o cristianismo. E é aí então que Satanás ele muda os seus planos, ele muda a sua estratégia. Ele para então de perseguir, de torturar e de matar os cristãos e começa então a contaminar o evangelho puro de Jesus. Ele começa então a infiltrar dentro da igreja inúmeras heresias, inúmeras tradições pagãs, até que finalmente ele ataca a santa lei de Deus. Constantino, que era o imperador romano da época, se converte, entre aspas, ao cristianismo. Ele continuou amando seu Deus, que era o Deus Sol, e havia um dia dedicado ao Deus Sol, que era o domingo. Domingo, em inglês, como nós já vimos em outros vídeos, é Sunday, que significa dia do sol. E Constantino, então, no dia 7 de março do ano 321 d.C., ele estabelece um decreto onde dizia ali que o domingo passava a ser o dia oficial de adoração. E a Igreja de Roma depois estabelece isso como sendo algo oficial. No Catecismo, por exemplo, nós vemos de maneira clara que o 4º mandamento, onde na lei de Deus nos orienta a guardar e santificar o dia de sábado, o 7º dia, já no Catecismo nos diz para guardar domingos e festas. Aí eu te pergunto, aquilo que está escrito lá em Daniel, capítulo 7, versículo 25, e também Daniel, capítulo 8, versículo 12, se cumpriu ou não se cumpriu? O 4º mandamento, o selo de Deus, foi jogado por terra. Então entenda, a marca da besta não tem nada a ver com um sinal visível, com um chip, com um código de barras. Isso não é bíblico. Mas essa questão, esse assunto do selo de Deus e da marca da besta tem a ver com a adoração. Quem eu adoro? O Deus, criador dos céus e da terra, que estabeleceu o sábado como memorial da criação, como dia de guarda, como um dia santo e abençoado, ou eu adoro a besta, seguindo assim os seus ensinos, os seus mandamentos. O sábado, ele é o memorial da criação. Deus, ele criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou de toda a sua obra que como Criador fizera, e ele não apenas descansou, mas ele abençoou e santificou o sábado, o único dia abençoado e santificado por Deus. Como eu disse no último vídeo, se nós tirarmos o 4º mandamento da lei de Deus, é impossível provar dentro da lei que Deus é o Criador de todas as coisas. Mas Satanás, ele quer tirar o poder criador de Deus. E então ele ataca o único mandamento que traz Deus como Criador de todas as coisas. E as pessoas simplesmente rejeitam, excluem e ignoram o único mandamento que traz Deus como Criador. Não é apenas uma questão de guardar um ou outro dia, mas é o que está por trás. O pano de fundo é a obediência e a adoração. O sábado é o selo de autoridade do Criador. Já o domingo é o selo de autoridade da criatura. Se eu guardo e santifico o sábado, eu estou declarando que eu adoro o Deus do sábado. Agora, se eu decido não guardar o sábado, aceito o domingo no lugar, escolhendo então assim o falso no lugar do verdadeiro, eu estou rendendo homenagem ao inimigo de Deus. O grande conflito que nós vivemos nesse mundo de pecados será concluído e decidido com base na adoração. Ou você escolhe obedecer a Deus e seguir os seus mandamentos, ou você escolhe obedecer ao inimigo e seguir então mandamentos estabelecidos por homens usados por Satanás. Existem apenas 2 caminhos. O caminho que nos leva à vida e o caminho que nos leva à morte. O caminho de Deus e o caminho do inimigo de Deus. O caminho da salvação e o caminho da perdição. E eu e você precisamos decidir de qual lado nós estaremos. Veja, o que nos diz no livro Ciência e Religião. É um livro católico que foi escrito em parte para defender a Igreja Católica dos ataques protestantes. Na página 14, o padre católico Monsenhor Dr. Emílio José vem nos dizendo: ridícula e embaraçosa seria a situação dos protestantes
se devessem eles justificar pelas Escrituras toda sua doutrina, haja vista o só caso da santificação do domingo. Se nos ativermos somente às Escrituras, a palavra de Deus, o dia do Senhor que deve ser santificado é o sábado, tanto no Velho como no Novo Testamento, e em nenhum lugar da Bíblia consta que esse dia houvesse sido substituído pelo domingo. Logo, repitamos com os adventistas do sétimo dia. Se os protestantes se fiam só nas Escrituras, que santifiquem o sábado. Se quiserem celebrar o domingo, é porque reconhecem a autoridade da Igreja Católica Romana, que foi ela quem fez essa mudança. Portanto, abracem essa igreja. Esse é um livro católico, é um padre que está falando isso. O que você escolhe hoje? Ficar com a Bíblia, com a palavra de Deus e com seus ensinos e mandamentos? Ou seguir ensinos e tradições de homens? O que nós mais vemos por aí são pessoas que se dizem protestantes falando solo escritura, ou seja, somente a palavra de Deus. Mas será que de fato estão seguindo esse princípio? Será que de fato estão baseando as suas doutrinas, as suas crenças unicamente na palavra de Deus? A própria Igreja Católica Romana deixa claro que não há coerência nenhuma um indivíduo se dizer protestante e ao mesmo tempo guardar o domingo. Quem você adora? Se você adora a Deus, você vai perguntar a Ele o que Ele espera de você. E você vai, entre outras coisas, guardar os 10 mandamentos de Deus, inclusive o quarto que fala sobre o sábado. Agora, se você aceita a contrafação satânica, siga os princípios humanos, guarde o domingo e receba a marca da besta. Chegará um tempo quando Igreja e Estado se unirão sob a autoridade do papado para impor a adoração no primeiro dia da semana. E o remanescente de Deus, que de acordo com Apocalipse capítulo 12, versículo 17, guardam os 10 mandamentos, inclusive o sábado. E esse povo então será severamente provado, passará por um tempo de angústia, será perseguido, não poderá comprar nem vender. Mas pela graça e poder de Deus, esse remanescente suportará as provações dos últimos dias e será vencedor. O livro Eventos Finais nos diz: a prova final então será sobre adoração verdadeira ou falsa. Uma adoração que esteja baseada na obediência à lei de Deus, que inclui o sábado, ou uma onde se adora em um dia estabelecido pelo homem, o domingo. Haverá apenas 2 grupos: os que receberão o selo de Deus e aqueles que receberão a marca da besta. Portanto, este é o momento de decisão. O seu destino eterno está em jogo. Não há mais tempo a perder, pois os eventos finais da história da humanidade estão próximos. Deus hoje está te chamando. Ele está te convidando. Não endureça mais o seu coração. Decida hoje fazer parte do remanescente de Deus e assim receber o selo do Deus vivo. Que Deus te abençoe muito e nunca se esqueça. Seja luz na vida das pessoas.